Você abre o seu arquivo do computador, parece que está tudo assim, a informação está ali na sua mente, mas quando você vai teclar, né, vai começar a teclar, e aí? O que eu ponho agora, né? Será que eu começo a falar sobre o personagem? Será que eu começo a falar pelo mundo? Que tipo de promessa eu faço? Porque a gente vê tantos inícios diferentes de história, só que existe uma base, digamos assim, dos melhores modos de se começar. Não existe na escrita criativa, gente, certo ou errado. São sempre as indicações melhores para você alcançar um determinado objetivo. Claro que o objetivo base da história é fazer o quê? Fazer o leitor querer ler aquela história até o final, né? Querer fazer o leitor passar por uma boa experiência naquela leitura. Quais são os principais erros que muitos iniciantes cometem na hora de desenvolver uma história? Você precisa entender que a atenção do seu leitor ela é extremamente valiosa, ainda mais nos dias de hoje. O problema é quando o autor ele se preocupa muito com o que ele quer contar da história, e não é que é errado se preocupar com o que você quer contar da história, mas o autor, ele perde um pouco da visão estratégica, e até a jornada Aprendiz de Escritura, ela serve para trazer muito essa visão estratégica para os alunos lá, porque às vezes você fica muito apaixonado pelo seu enredo, muito apaixonado pelo seu personagem, e você quer apresentar tudo isso para o seu leitor, e acaba perdendo muito tempo dele, principalmente nos capítulos iniciais. Eu sou da seguinte estratégia, né? Ou pelo menos do seguinte pensamento. Você tem ali um parágrafo inicial para você fazer uma promessa, uma grande promessa para o seu leitor. Claro que existe todo o capítulo para que você consiga colocar, né, da melhor maneira aquela promessa. Mas sem sombra de dúvidas, o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo ali, são os 30 segundos que você tem para convencer o seu leitor de que aquela história é boa. Algumas palavras precisam existir ali naquele início que realmente chame a atenção daquele leitor. A gente fez um exercício desse no Instagram esses dias, já tem um tempinho já, onde eu falei sobre essa questão do início, né? Eu até mostrei um exemplo, algumas histórias que eu fiz, e por que pensar exatamente no que ter, né? A proposta, apresentar a proposta daquele livro ali nesses primeiros parágrafos. Economize o tempo do seu leitor, pense nisso quando você estiver escrevendo. Não é que não fique tão preocupado, eu preciso tomar muito cuidado para vocês não entenderem errado. Mas é o seguinte, não é que você não vai se preocupar com a história que você está contando, mas naquele primeiro momento, naqueles primeiros parágrafos, a sua preocupação não é necessariamente passar informação para o seu leitor, entende? Você não precisa necessariamente mergulhar na questão de eu preciso passar todas as informações para o meu leitor neste momento. Você precisa se preocupar em atrair a atenção deles, são coisas diferentes. Você expor a informação, expor o que é o personagem, expor o que é o universo, não necessariamente é o que chama a atenção daquele leitor, porque talvez aquela informação para ele é muito de primeira. Para quem está querendo ter uma primeira experiência, ele acaba olhando e falando assim, putz, mas isso é muita informação, eu não preciso disso nesse momento, ou aquilo não se encaixa, não puxa o gatilho das próximas cenas e não faz ele querer acompanhar esse gatilho, não faz ele querer acompanhar a sequência daquela história. A gente estava falando sobre a questão dos mundos, que às vezes são muito expositivos, dos livros mais antigos, que realmente os autores faziam isso, só que eu até justifico isso do porquê tem tantos leitores novos hoje, por que as pessoas estão dando mais chances para ler as histórias, porque as histórias estão ficando mais dinâmicas. Não necessariamente elas estão ficando curtas ou menos profundas, só que o modo como você apresenta aquelas informações para o seu leitor mudou um pouco. Então, antes de você perder tempo, digamos assim, do seu leitor naquele início, querendo jogar todas as informações de cara, pense um pouquinho no que realmente pode ser mais útil para o seu leitor naquele início e não você querer, sabe, imagina o seguinte, você está entrando numa loja, gosto de explicar com exemplo, então vamos lá, você está entrando numa loja e você, sei lá, você só está dando uma olhadinha, aí vem a vendedora e te joga já
várias coisas em cima para você olhar. É tanta informação que você fica tão tipo, ah, não, tá bom, depois eu volto. Não tem nada objetivo, nada necessariamente te agrada ali, são tantas informações jogadas, você não consegue entender de fato o que você quer, o que você não quer, o que te chama atenção, o que não te chama. É a mesma experiência quando o leitor tem, ele entra na sua história e você joga tanta informação para ele de início, sem ele absorver, sem ele conseguir entender parágrafo por parágrafo, que muitas das vezes ele pode nem continuar a sua história. Ainda mais se a gente pensa no cenário mais digital, quando ele pega ali no Wattpad, quando ele pega até no Kindle. Imagina nesse cenário que você tem exatamente esses 10% do seu livro, todo esse início, para você conseguir chamar a atenção e convencer aquele leitor dele realmente, então, tirar o dinheiro do bolso e falar assim, eu vou comprar essa história porque eu gostei desse início. Eu vou continuar lendo essa história porque eu gostei. No Wattpad, a pessoa não paga, mas é o tempo dela. Ela começa a ler as primeiras histórias ali, o primeiro capítulo, o que vai dizer se ela vai ou não para o final da história é se a sua história prende ela, se a sua história é convidativa para ela continuar lendo os próximos capítulos. E o que a gente quer não é ter um monte de leitura no início e nenhuma leitura nos capítulos finais, né? É claro que sempre a gente vai ter muito mais leitura no primeiro capítulo, olhando para o Wattpad, do que no final, porque às vezes, exatamente, a pessoa abre ali de curiosa e etc, e não continua. Mas a gente vê a qualidade da história se as quantidades de visualizações, pelo menos, se mantém o mínimo de padrão ali até o final da história, né? Isso é interessante. E o seu início, ele é capaz de, pelo menos, prender e fazer essa promessa para o seu leitor.